Salve, salve, eminentes irmãos! Sejam bem-vindos ao Podclave, o podcast do Supremo Conclave do Rito Brasileiro. Bom, a gente está aqui num processo de transformação do nosso podcast, onde vocês vão ver coisas novas, começando pelo apresentador. Eu me chamo Flávio Gueiro, sou assessor de promoção e comunicação aqui do Supremo Conclave e a gente vem hoje trazer a missão do nosso Podclave para você, a nossa audiência aí do outro lado. Vamos lá? Vamos lá, Misael, coloca aí para a turma o nosso propósito. Promover a cultura maçônica de forma democrática e plural por meio de diálogos intergeracionais e conteúdos inovadores que inspirem e integrem os irmãos, fortalecendo a história e a relevância do rito brasileiro em todas as suas dimensões. Antes de mais nada, nós gostaríamos de agradecer a possibilidade de estar aqui ao nosso primaz, Ney Inocêncio, ao nosso regente também, o nosso irmão Juliano, e dessa forma deixar também um agradecimento em especial aos nossos irmãos Vicenço e também ao Dourado, que estavam aqui levando já o Podclave nos seus episódios iniciais, e daqui em diante nós vamos dar continuidade. Fica aqui o nosso agradecimento, o nosso muito obrigado. Bom, antes também gostaria de lembrar vocês de acessarem as nossas redes sociais, que está aqui no rodapé passando, tá? Acessem, curtem, e você pode também fazer sugestões de temas, de participações, indicação de irmãos para participar aqui do nosso Podclave, tá ok? Contamos com a sua participação. Hoje nós estamos aqui com o Eduardo Pereira Viana, sereníssimo grande orador do Supremo Conclave do Rito Brasileiro, venerável mestre da loja Duque de Caxias, 4.798, no Oriente da Barra da Tijuca, e também do nosso irmão Alexandre Eduardo Costa, venerável mestre da loja Barão de Mauá, 227, também do Oriente da Barra da Tijuca, grau 15, membro do nosso ilustre e sublime capítulo, grão-mestre Cláudio Moreira de Souza. Salve, Eduardo, como é que você tá, meu irmão? Seja bem-vindo. Muito obrigado, salve a todos, meu irmão Alexandre, prazer estar aqui com você. É um prazer estar aqui nesse Podclave. Salve, Alexandre, seja bem-vindo. Obrigado a todos também pela oportunidade de estar aqui contribuindo com a cultura maçônica, sobretudo com o Supremo Conclave do Brasil e do Brasileiro. Obrigado, irmão Flávio, obrigado, irmão Eduardo, por compartilhar comigo desse momento. É um prazer estar recebendo vocês aqui. Hoje a gente vai falar sobre prática ritualística, que é um tema que foi trazido também por demanda dos irmãos. A gente fez uma pequena pesquisa antes de retornar às atividades do Podclave e a gente identificou o que a gente pode aprender dos nossos rituais, levando eles para o nosso dia a dia. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui com nossos irmãos Eduardo e Alexandre. Eduardo, você vê qual a importância hoje da maçonaria na construção da experiência, tanto espiritual, filosófica, do indivíduo? Bom, a maçonaria, por princípio, no meu entendimento, ela é uma instituição que nos traz o autoconhecimento, né? Quando a gente pega as práticas ritualistas ou rituais, é muito mais por disciplina, muito mais por você cadenciar a liturgia do ato em si, e é importante isso para a nossa vida maçônica, para a nossa vida até profana, porque nos norteia, em alguns momentos, essa prática de, como dizer assim, de disciplina mesmo, né? Você criar uma rotina, quase que um rito. Então eu trago isso para a minha vida pessoal, para a minha vida profana, para a vida profissional, até familiar, de criar essa conexão de disciplina principalmente. A disciplina é muito importante. Até no nosso livro Alquimia Negocial a gente fala sobre isso, que a rotina, ela feita de uma maneira virtuosa, ela é super positiva. Ela engrandece o homem, eleva a virtude. Só que as pessoas, às vezes, têm rotinas que não são tão saudáveis e acham que a rotina é que prejudica o homem, E o ritual, ele faz muito isso, E aí, meu irmão Alexandre, queria saber de você justamente disso. Essa diferença entre os rituais das religiosidades, das religiões, das culturas, para o ritual maçônico. Como é que a gente percebe essa diferença? Bom, a minha percepção dessa diferença, sobretudo é que quando a gente fala dos rituais das culturas religiosas, elas focam mais no divino. Então, em um ou mais símbolos divinos, Ao passo que os rituais maçônicos, elas focam no ser humano. Então, eu acho que a diferença básica que eu percebo é essa. E a gente também pode perceber, que principalmente o rito brasileiro, ele volta também muito para o homem social,
né, Eduardo? E esse aprimoramento da moral, né, é uma característica muito latente do nosso rito. Você percebe isso também, irmão? Com certeza, com certeza. A gente falou no começo, é o autoconhecimento, é o autoaprimoramento, né? A gente sabe que os rituais são importantes para dar a cadência, dar a liturgia e dar a disciplina. Mas a gente não pode esquecer da essência. A essência é exatamente essa, né? Autoconhecimento, autoaprimoramento, não só nosso, mas também de toda uma comunidade, de toda uma cadeia de pessoas em volta, né? Perfeito. Alexandre, você entende que o ritual é, lógico, um meio de aprimoramento, mas de um novo pensar, né? Tanto é que a gente tem, evidentemente, para a audiência que não é maçônica, né? Vamos colocar dessa forma, consegue perceber que sim, nós temos os graus simbólicos, as pessoas já conhecem, mas nós temos uma maçonaria filosófica, né? Isso faz um novo pensar. Você acredita que os nossos rituais trazem isso aos homens? Eu acredito que a prática ritualística, ela, bem como falou o Eduardo, ela não só uniformiza, né, os procedimentos, bota, como dizem, bota todo mundo na mesma página, mas como nos força a refletir algumas práticas que nós temos no mundo cotidiano. Então, uma prática que você não teria, nunca teve, com um exercício ritual em conjunto com os outros irmãos, você consegue, inclusive, mudar seus hábitos para bons hábitos. Maravilha. A gente está sendo bem específico aqui para a audiência que nos assiste, mas eu gostaria de saber o seguinte: o que a gente aprendeu até agora, né? Você, Eduardo, você, Alexandre, com os rituais maçônicos. O que isso tem transformado na vida de vocês, na família de vocês? Eduardo, o que você acha? Eu trago para mim que, por exemplo, hoje os rituais, principalmente os rituais dos filosóficos, que pode citar aqui, obviamente, o mestre da descrição, ou do grau número 1, os exercícios do caso número 4, de início a carreira maçônica muito filosófica, o grau norte, o mestre da justiça, o 32, que é o guardião do civismo, ou seja, quando a gente vai nos capitulares, são do 4 até o 19, eles tratam muito da questão moral, né? Depois o Kadosh falando da cultura, e depois a gente vira guardião do civismo e do bem público. Eu trago isso para mim hoje como livro de cabeceira, né? Eu professo a religião espírita e todo domingo a gente tem o culto do lar, do laicado. Várias vezes eu falo temas que estão aqui dentro para discussão e família, né? Então isso aqui virou tipo livro de cabeceira mesmo, sabe? De você consultar, de você ver uma teoria, discutir essa teoria e aprender com isso. E tem, assim, aquela máxima antiga, mas ainda existe, que o maçom ele não pode falar sobre maçonaria para aqueles que não são. Eu acho isso aqui um grande equívoco por essa máxima, porque é exatamente o egoísmo, né? E a gente cercear esse compartilhamento de conhecimento, eu acho que a gente está inibindo o desenvolvimento também dos nossos amigos, dos nossos queridos, dos nossos familiares. Alexandre, outro dia a gente estava até falando sobre isso, né? E o qual de importância isso existe da gente estar celebrando, comunicando, divulgando, justamente porque se faz, né, dentro de tempo, mas que venha a desenvolver a nossa sociedade, desenvolver as pessoas, onde a gente pode ajudar um mundo melhor. Eu percebo que a sociedade como um todo tem a maçonaria, na realidade, tem um estigma em relação aos seus mistérios, a ser uma sociedade secreta. É muito fruto de um passado remoto que está bem distante, graças ao Supremo Arquiteto do Universo. E recordando, né, a nossa conversa, nós devemos sim falar da maçonaria para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para que eles possam entender que o que nós fazemos dentro da maçonaria nada mais é do que procurar ser homens melhores para, com nossa melhoria, contaminar de uma forma positiva os que estão ao nosso redor, trazendo uma comunidade mais unida e um reflexo, uma humanidade melhor. Eu acho que o nosso ritual, ele congrega exatamente isso.
ele faz com que a gente entenda uma nova mentalidade, para que a gente possa transbordar esse conhecimento aos nossos irmãos, evidentemente, mas também aos nossos próximos, né? E voltando um pouquinho, Eduardo, queria também conversar contigo sobre essa questão do ritual, da prática ritual, né? Desde os primórdios, a gente vê os homens construindo caminhos, rotinas, né? Para que a gente possa repetir, não se perder fatores importantes dentro ou do que a gente considera valores, o que a gente considera virtudes. Então, os nossos rituais, eles não são simplesmente simbólicos dentro do rito brasileiro. Queria que você falasse um pouquinho dessa prática do nosso ritual. É exatamente isso. É o poder do hábito, né? De criar tanto a cadência quanto a liturgia, mas o mais importante é não esquecer a essência dos nossos instrutos, né? Que a gente falou logo no bate-papo anterior. Ou seja, seria muito egoísmo nosso a gente não poder divulgar exatamente para contaminar de forma positiva os nossos irmãos, os nossos parentes, os nossos vizinhos, as pessoas que convivem com a gente. Então, assim, quando a gente vai para dentro do ritual, toda aquela prática de início, meio e fim, né, cria essa cadência, e a gente tem que entender isso, por quê? Porque naquele momento que está se iniciando, que verifica tudo, se está tudo fechado, aberto, ou coisa parecida, é aquele momento que a gente tem que estar se fechando interiormente para o mundo profano, para poder entender o que vai acontecer durante aquela liturgia, de prestar atenção, e depois, já no final, a gente vai se desligando naquele mundo para voltar para o mundo profano. Então, essa cadência de início, meio e fim, em toda liturgia nossa, de dentro da maçonaria, eu trago isso para o mundo profano, né? Qualquer reunião que eu faça na empresa, tem isso da gente fazer aquela brincadeira, depois a gente vai para o sério, e depois a gente se desliga e volta para a normalidade do dia a dia. Então, essa cadência me traz muita experiência, né, de conviver com todo mundo. Eu acho que é uma grande conexão, né? Quando a gente está em templo, em reunião, né? A gente se conecta ali em conhecimento, energia. E, Alexandre, queria até falar com você sobre isso, sobre essa conexão. Como é que a gente hoje pode levar para irmãos e audiência em geral a manutenção dessa conexão desses irmãos com o conhecimento que vem da história do nosso passado e também do aprimoramento espiritual. Como é que a gente pode explicar isso, né, a essas pessoas que estão assistindo a gente? Você está falando de egrégora, né? É difícil colocar isso em palavras, mas a prática, isso é muito mais prática do que teoria. Mas eu acredito que é fundamental que os irmãos compreendam, como o irmão de lado disse, que antes, no momento imediatamente anterior da entrada do início do nosso trabalho, que o irmão procure se desconectar das preocupações do mundo cotidiano, das buscas que porventura ele possa ter tido naquele dia, e tentar acalmar o coração e o pensamento para focar numa reunião. E lembrando que ali estão reunidos irmãos. Então acho que a prática da fraternidade, um estudo religioso, filosófico, eu acho que contribui muito para que eu possa materializar essa igreja. E é importante, Eduardo, a gente também deixar aqui registrado que nós abarcamos todas as religiões, né? Na verdade, a maçonaria, ela não é uma religião, ela não tem esse foco de culto, ele tem um foco de uma associação que reúne homens que querem se desenvolver, mas a espiritualidade é um dos meios da maçonaria, é muito importante, tanto é que um homem, para ingressar à maçonaria, ele precisa crer no Supremo Arquiteto do Universo. Queria vir para esse lado do teísmo, né, a diferença do deísmo, do nosso rito, pode falar um pouquinho? Definitivamente, maçonaria não é religião, em hipótese alguma. Porém, é composta de homens que creem no ente supremo, no ente superior, em Criador, né? Isso é muito importante para, exatamente como o nosso irmão Alexandre falou, durante a sessão criar essa egrégora, essa conexão, né,
de união de espíritos ali, de união de pensamentos, né, focados num bem maior, que é, obviamente, o autoconhecimento e, obviamente, depois o auto, vamos dizer assim, a gente espalhar essa luz e esse conhecimento pela humanidade. Não, a gente percebe que esse aprendizado levado à espiritualidade, ainda brincando com essa fala do deísmo e do teísmo, assim, Deus nos deu livre-arbítrio, né? Mas na concepção teísta ele também nos deu a liberdade, a igualdade e a fraternidade, para que a gente possa entender, olha, tudo bem, mas esse aqui é o caminho que o maçom deve preservar e deve conduzir. Alexandre, essa tríade muito conhecida por todos, vem desde a Revolução Francesa, onde a maçonaria abraçou com carinho, né, esse lema, ele faz com que a gente tenha um norte, um direcionamento? Certamente que sim. Se a gente for observar, essa tríade até puxando, né, liberdade, igualdade, fraternidade, Pai, Filho, Espírito Santo, por aí vai, ela está nos ensinamentos da humanidade desde que a humanidade se entende por humanidade. E certamente que nosso compromisso com essas 3 palavrinhas que exigem muita responsabilidade nos colocam na mesma estrada. Então, qualquer que seja o maçom, em qualquer lugar do planeta, ele vai estar buscando exatamente isso, sempre vigiar a liberdade para que não ocorram, como a gente vê fatos históricos aí, pessoas sendo escravizadas, e a gente vê até hoje, né? E promover a igualdade, né, entre os homens, porque, sobretudo, somos todos iguais. Se a gente virar do avesso, somos todos iguais. E a fraternidade, eu acho que sem a fraternidade, sem o sentimento de que somos todos irmãos, nós pereceremos como lobos, como dizia Mark Luther King. Muito bem colocado, meu irmão. E assim, a gente percebe que o grande barato de você estar entre irmãos é ser reconhecido como tal. E para isso a gente tira todas as nossas vaidades do mundo profano e ao entrar no templo, independente se você é um juiz, jogador de futebol, advogado, consultor, não importa, entramos ali, somos todos iguais. E aí isso traz um senso de comunidade muito importante. Eu acho, Eduardo, que está faltando hoje no mundo esse senso de comunidade. Eu acho que a maçonaria abarca bem e traz esse fator ao nosso convívio, né? Exatamente. Muito bem colocado, porque dentro da maçonaria ela congrega todos os tipos de pessoas, independente de credo, religião, cor, raça, condição social, né? Depois de iniciado, é irmão. E a gente aprende a conviver por povos diferentes, aprende a respeitar os diferentes e as diferenças também. Então isso é uma construção dentro da maçonaria que me marca bastante. E eu até conversando com alguns irmãos, é lógico, para a audiência que não está acostumada com contrato, nós temos a maçonaria simbólica, grau 1, 2 e 3, aprendiz, companheiro e mestre, e do 4 em diante são os graus filosóficos, né, o desenvolvimento da filosofia maçônica. E os irmãos que estão nos graus simbólicos estão acostumados com essa prática ritualística de desenvolver, conversar sobre assuntos pertinentes somente ao ritual. E os graus filosóficos não, eles vão muito além disso, fazem um homem pensar na sua pátria, na sua cidade, na sua família, na preservação desses valores. E aí eu estava, como eu disse, conversando com o irmão, e aí ele falou, poxa, mas eu não entendo porque o maçom ele não desenvolve ideias como antigamente. Eu falei, quem te disse isso, cara, paida? Né? Porque nos graus filosóficos é exatamente o espaço onde o irmão vai discutir ideias que podem ser opostas, de prismas diferentes, mas que podem unir e surgir um novo pensamento. E você levar para fora isso de uma maneira muito mais tolerante, harmoniosa, e também o convívio, ter um convívio melhor socialmente. O que você acha, Alexandre? Você está no grau 15 aí, vivendo os graus filosóficos do rito brasileiro. É por aí? A gente consegue discutir e conversar mais com os irmãos a respeito das situações do mundo, do Brasil?
Eu acredito que as grandes ideias, elas surgem da colisão de vários palpites, né? Então eu tenho um palpite sobre alguma coisa, ele tem um palpite sobre a mesma coisa, você tem outro, e a colisão desses palpites pode surgir daí uma grande ideia. E eu acho que eu concordo com o irmão falou que falou, e não se debatem mais como antigamente. Eu concordo com ele, por quê? Porque a humanidade mudou. A humanidade está em constante evolução, né? Então, a cada século, e eu ouso dizer agora que esse tempo está reduzindo, talvez a cada 30 anos nós temos uma total reforma. Então, como o nosso modo de pensar, como as nossas tecnologias, as coisas que nós temos acesso hoje em dia, elas mudaram, elas não são mais como eram há 100 anos, mas também precisamos mudar as nossas discussões. Então, precisamos evoluir também o nosso pensamento. E é a partir daí, e aí eu até faço um adicional aqui. Nós sozinhos, nós não somos nada, né? O homem é um ser social, a gente nasceu para viver em sociedade. E aí eu peço licença até para mim nem acordar uma pergunta uma vez que um irmão me fez. Muitos anos atrás eu era aprendiz ainda, e ele me perguntou: depois desse tempo que você está aqui na ordem, o que você aprendeu? Eu falei: olha, eu acho que além da parte de estudo, né, filosófico, da doutrina, dos rituais em si, aprender coisas novas, uma nova forma de ver as coisas, acho que a coisa mais valiosa, na minha opinião, que eu aprendi foi conviver pessoas tão diferentes, de culturas diferentes, de posições sociais diferentes, e aprender a lidar com cada uma delas e respeitando a sua individualidade. Eu acho que isso foi um maior aprendizado para mim. Eu também, nós viemos da mesma escola, do Demolei, né? Nós somos do capítulo Guido Verni. Você me recebeu na casa, você era o secretário da época do capítulo Guido Verni, e a Ordem Demolei, ela já traz essa percepção, né? Ainda mais jovens, com pujança, com desejo, com paixão, e as falas são muito mais latentes, e a gente saber conviver e harmonizar isso tudo se torna um grande aprendizado, né? E aí, meu irmão, eu trago para o Eduardo, justamente, que está com o filho Demolei, né? E está indo muito bem. Isso, a Ordem Demolei, ela ajuda a um futuro maçom? Com certeza, sem sombra de dúvida. Eu estou falando que, assim, eu estou iniciando na Ordem do Demolei. Vocês podem até não me considerar um Demolei, porque eu não fui consagrado, mas eu sou Demolei sim. Eu estou iniciando no meu filho, ou seja, todo o caminho que ele está percorrendo, eu estou percorrendo junto com ele, né? Tanto nos iniciáticos, depois o grau de Demolei, agora na Cavalaria. Eu só não fui sagrado, mas eu me considero hoje um Demolei de coração, com toda certeza, por quê? Porque eu tenho acompanhado essa carreira e eu tenho visto de verdade essa mudança, não só do meu filho, mas acompanha essa juventude, é a nossa grande plantação para o futuro melhor, pode ter certeza disso. Por quê? Eles estão uma congregação de ideias que a Ordem Demolei passa, né? De companheirismo, de família, pátria, companheirismo, fidelidade, que tinha sumido da nossa juventude. E hoje, esta Ordem Demolei, com essa garotada que está entrando, a gente está vendo que eles estão realmente bombando. Eles vão fazer diferença no futuro, pode ter certeza. Muito bom. E para quem não conhece, a Ordem Demolei é uma instituição patrocinada pela maçonaria, de maneira universal, onde jovens, né, se baseiam em 7 virtudes cardeais e tem uma ritualística também. Aí, Eduardo, eu gostaria da gente lembrar sobre essa ritualística e o desenvolvimento dela, o quanto ela também é importante nessa formação de novos indivíduos, né? Não precisa falar das 7 virtudes cardeais, mas num todo, o que você percebe dela para esse construtivismo? Bom, a prática ritualística já desde jovem, né, principalmente para os jovens, que quando a gente tem aquela 15, 16, 17 anos, a gente está querendo mudar o mundo, acha que tem forças para fazer qualquer coisa, né?
E aí a gente se vê dentro de uma sala capitular, tendo que aguardar calado um irmão falar sobre as ideias dele, esperar ele terminar de expor as ideias dele, às vezes sei lá quanto tempo que demora, para só depois você poder discordar com esse irmão e ter aquele embate de ideias. E aí eu lembro também que tinha que o mestre conselheiro dizia: nós podemos divergir de ideias, mas nunca de ideais. Então, a partir o Demolay, a gente começa a praticar essa discussão de ideias, e muitas vezes defendidas com unhas e dentes, né? De maneira bem pujante. E acabou aquela reunião, os irmãos se abraçam, eu ia falar o nome de uma lanchonete, mas Uma uma confraternização, vão se abraçar. E aí eu recordo que, quando eu entrei na aula de Demolay, em 1989, eu era o secretário do capítulo quando chegou a sua ficha me pedindo para entrar. E olha quanto tempo nós nos conhecemos. Já divergimos várias vezes, já tivemos altos debates, vamos ter um hoje. semanalmente. Semanalmente, depois muitos debates, mas nunca brigamos. É verdade. Então, eu acho que esse é o grande ensinamento que a Ordem Demolay traz pra gente. Exato. E aí, meus irmãos, a maçonaria é rica nessas instituições que abraçam, né, a família. Então a gente tem as Filhas de Jó, a gente tem a Estrela do Oriente, a gente tem a PJ, enfim, nós temos várias oportunidades onde a gente celebra esse encontro da família. Procure aí na internet, procure nas nossas redes sociais, com certeza você vai ter mais informações. Mas aí, voltando um pouquinho da nossa prática ritual, Eduardo, eu gostaria de saber a respeito do simbolismo, né? As pessoas, quando têm contato a primeira vez na maçonaria, elas veem muitos símbolos, né? E acham que esses símbolos podem trazer uma parte muito oculta da maçonaria, muito secreta, e que, na verdade, esses símbolos são deveres de casa para o indivíduo que inicia na maçonaria. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Com certeza. Os símbolos, né? Você falou, a gente era num tempo maçônico, veio um monte de símbolos, né? O mais conhecido, os quadros de pontaço, foi um tem no seu carro, ou como o que quer ter tem no seu carro, tem um anel, uma aliança. São simbolismos são simbolismos que obviamente nos trazem muito conhecimento, né? Atrás de cada símbolo desse tem uma carga simbólica, Deus não está ali à toa, tem uma ideia, né, de ensinamento. O que eu uso muito, e eu uso muito mesmo, tanto em casa, na educação de meus filhos, ou dentro com o trabalho, junto com os nossos companheiros de trabalho, é o esquadro compasso, né? Principalmente o esquadro. O esquadro a gente usa para quê? Para fazer um porte reto. A minha intenção naquele momento, a minha atitude naquele momento, está sendo dentro do esquadro, eu estou sendo justo da educação do filho, quando eu vou dar uma bronca, quando eu vou conceder um benefício também, eu estou usando o esquadro daquele momento, que a gente tem mais de um filho, né? É um compasso, e se lembrando que eu posso ser o centro, até que momento eu posso abrir o meu compasso, que eu não vou ferir ou passar por cima, ou entrar no campo do meu adversário, do meu colega, do meu companheiro, entendeu? Então, assim, a gente tem que dosar sempre no nosso dia a dia em que momento eu posso abrir o meu compasso, em que momento eu tenho que fechar o meu compasso. E se realmente eu estou usando o meu esquadro nas minhas atitudes, que ela seja da forma mais correta possível. Então, assim, esse é só um simbolismo. Os outros carregam, né? Tomar, Cisel, a força, se eu bato com muita força, eu bato. Então, assim, depende muito do estudo e trazer isso para o nosso dia a dia. Certo? Isso é importante porque, além de ser uma condição não revelada da maçonaria, sinais, toques e palavras, os símbolos, nós temos vários livros falando sobre isso, mas os sinais, toques e palavras
já vem desde as guildas de pedreiros maçônicos, onde era uma forma de reconhecimento, né? A gente estava falando também em loja sobre isso, e esse reconhecimento faz desenvolver a capacidade do indivíduo, né? Para você ter conhecimento é uma palavra, para você ter saber um sinal, para você ser reconhecido através de um aperto de mão, que isso não é segredo para ninguém que está nos assistindo agora, que nós o temos, essa é a nossa forma universal de reconhecimento, mas também para recebê-lo você precisa merecer. E como disse o nosso irmão Eduardo há pouco, a escola de autodesenvolvimento. Se você não consegue se desenvolver, se você quer se manter naquele patamar, você não recebe essa possibilidade de ser reconhecido em novos graus. Esse pensamento é o do venerável da loja Barão de Mauá também, Alexandre? Certamente que sim. E agora me veio à mente uma parábola dos talentos, né, contada no livro, na Bíblia Sagrada, onde, em resumo, diz que muito será cobrado a quem muito for dado, né? Então não seria justo, não estaria aplicando o esquadro se eu desse o mesmo tratamento para um irmão que está dedicado, que está comprometido, que está estudando, que está trabalhando em prol da sua loja, que não se furta a assumir nenhum cargo, ao que só vai uma vez no mês, só vai de 6 em 6 meses, que não estuda. Então não seria justo, eu estaria punindo o que está dedicado. E o rito brasileiro, ele está indo para uma vertente assim, de aprendizado bem bacana, possibilitando os irmãos, assim como esse instrumento, né, o podclave, né, de levar o conhecimento, né? Hoje, o irmão Alexandre até falou sobre isso, sobre a possibilidade tecnológica. Alguns corpos filosóficos já têm pontos virtuais, online, para facilitar, de repente, o irmão que não pôde comparecer, mas pode participar de maneira remota. Eduardo, você vê isso como futuro da maçonaria? A gente está integrado a essas tecnologias para facilitar a vida também do maçom? Acredito que sim. Obviamente existe uma resistência grande com relação a gente ir para a tecnologia, em função do comprometimento mesmo de estar entre os irmãos, porque durante a pandemia, obviamente, a gente fez muita reunião virtual, que é para manter a cadência ali, para a gente ter aquele momento de se reunir. Eu acredito, sim, em alguns momentos a gente vai evoluir para as reuniões virtuais, mas o mais importante é o calor, né? A gente estar junto com os irmãos ali, de passagem, de abraços, de ósculo, do ágape no final, né? Porque eu aprendi que dentro de loja, durante a sessão, você aprende maçonaria. Estuda um pouco sobre maçonaria. Mas a aplicação dela é fora da loja. É no nosso mundo. Então, acho que, assim, pode ser o futuro. É o complemento. Eu espero não ver muito esse futuro, não. Mas eu acho que vai terminar a acontecer, o mundo está se tornando digital. Eu posso fazer um claro. Então, ela complementando isso aí, quando a gente vai para dentro da loja, nos reunimos e vamos estudar as virtudes, enfim. Isso não nos faz virtuoso. Então, a virtude, ela só é virtude se praticada. Então não adianta a gente ficar refletindo sobre virtude, olhando para vários símbolos, se a gente não pratica. Então acho que isso é fundamental. Eu acredito que as práticas rituais, elas se tornam mantra e façam com que a gente não se esqueça daquilo que tem que ser praticado. Mas isso não pode ser um ato repetido sem sentido. Ele precisa fazer sentido na sua vida. Meus irmãos, a gente vai chegando aqui numa parte final da nossa conversa, e aí eu queria saber de vocês, o que a gente pode levar de exemplo a outros irmãos que estão distantes aqui do Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, que tenham práticas, dúvidas ou soluções, né, ou orientações sobre o rito brasileiro dentro do nosso tema, que são as práticas ritualísticas. Eduardo, você encontrou alguma coisa dentro do rito brasileiro, como é um rito em desenvolvimento, em evolução?
que você gostaria de sugerir, orientar os irmãos, facilitar a vida? Hoje, gostaria de parabenizar o irmão Flávio pela condução e criação do concílio de servidores, né? Que eu acho que vai ser uma ferramenta muito importante para nós do Brasil, de outros ritos, não maçons, que tenham dúvidas, queiram participar, queiram, né? É o que você falou no começo, vai lá na nossa página, curte, pergunta, né? Tudo isso vai vir para dentro de um grande conselho, vamos dizer assim, de maçons um pouco mais experientes, para discussão, né? Ou trabalhos, ou mudanças ritualísticas, ou erro do ritual, ou seja, a coisa está muito dinâmica nesse sentido. Então, acho que a gente tem que aproveitar isso, essa ferramenta, e tirar as nossas dúvidas. E, obviamente, quem tiver acrescentar também trabalhos, a gente tem um semeador, né, para divulgação das práticas maçônicas, dos estudos da maçonaria. Acho isso tudo muito importante, que a gente divulga a maçonaria para o universo, né? Sem dúvida. O rito brasileiro é um rito especial, ele cativa, né? Ele traz ao maçom um sentimento que às vezes, nos dias de hoje, está um pouco esquecido, né? Que é o ser patriota, um homem voltado à sua nação, ao desenvolvimento, à preservação dos seus valores culturais, éticos. E aí eu queria saber do irmão Eduardo. A maçonaria é o instrumento certo para esse desenvolvimento? A maçonaria é um dos instrumentos para a melhoria da humanidade do homem e, consequentemente, da humanidade. Quando eu pude conhecer o rito brasileiro, eu tive a impressão que o rito brasileiro tivesse sido criado por algum Demolay, porque são muitas similaridades, né, na questão de linha de pensamento. Eu acho que uma das coisas que mais me cativou no rito brasileiro é a atualidade dos seus temas. Então, quando a gente consegue trazer discussões, por exemplo, de justiça, né, e trazer temas atuais para discussão, que são discussões que vão dar algum resultado efetivamente no nosso momento agora. E outra coisa que também me cativou no rito brasileiro é essa aceitação das novas ferramentas, né? Porque não são só livros, os livros são muito importantes, de livros de papel, mas eu sou também um entusiasta da tecnologia. Então eu gosto do livro eletrônico, eu gosto do podcast, eu gosto de fazer pesquisas na internet. Isso traz uma celeridade da informação para quem busca. A pessoa hoje em dia não precisa lá no sebo, lá no centro da sua cidade, garimpar um livro. Ela consegue encontrar informação de uma maneira muito mais rápida na sua casa. E aí divulga o conhecimento de uma forma muito mais democrática e muito mais ampla. Uma novidade aqui do Podclave que você não pode perder. Nós temos agora o quadro Papo com Primaz, com aquelas histórias riquíssimas de Ney Inocêncio. Assiste aí. O Supremo Conclave do Brasil, ele foi fundado e reimplantado em 68, ainda na administração do Al Palmeira. E o Grande Oriente do Brasil tinha uma sede na Travessa Belas Artes, e um prédio com 2 andares, tinha templo maçônico e tal, e o Palmeira disse: o rito brasileiro pode funcionar lá, nessa sede do Supremo, do Grande Oriente do Brasil. E fomos para lá. E fizemos uma restauração no prédio, a loja Pioneiro, a loja Monte Castelo, foi funcionar lá e recuperou o templo do 2º andar e funcionou normalmente lá. Quando veio a posse do novo grão-mestre geral, que não era da mesma política do Al Palmeira. A primeira coisa que ele fez, eu vou falar o nome dele, foi o Moacir Namarco. A primeira coisa que o Moacir Namarco fez para magoar o Palmeira foi entregar o prédio. Aquele prédio era do Monte Pio dos Empregados Públicos. Então ele entregou
ao Monte Pio o prédio, e nós tivemos que sair de lá. Aí tivemos que sair de lá, as lojas que funcionavam lá foram para o Palácio, e a sede do conclave, o Souza Marques, que era muito amigo do Álvaro Palmeira, o Souza Marques disse: não, vocês não vão ficar na rua não, eu tenho 2 salas no edifício Dark, na rua 13 de Maio, na Cinelândia, vocês ficam lá. Vocês podem ficar lá, não vão gastar 1 centavo. Eu só quero uma coisa: o dia que eu falecer, vocês entregam as salas à minha família. E assim foi. Trabalhamos lá, o Supremo Conclave, era uma beleza aquela sede, no centro da cidade, né? Aquele ambiente ali da Cinelândia. Ficamos lá, a gente não pagava telefone, não pagava luz, não pagava condomínio, não pagava nada. A família do Souza Marques, depois de veio a falecer, a família continuou cumprindo o trato. Quando ele faleceu, no dia seguinte, o Candinho Primaz entregou a chave das salas, com os agradecimentos, e fomos, o Supremo Conclave, lá para a sede do Candinho, que ele tinha uma sala de trabalho na Rua do Lavradim, número 100. E lá ficamos instalados, o Supremo Conclave, numa sala. Depois, mais tarde, o Candinho também entregou a sala e ficou para o Conclave, e uma outra sala que desocupou no prédio, alugamos também. E em seguida, alugamos a sala da frente, três salas, um templo e 2 salas de trabalho. Meus irmãos, se você quer ter uma camiseta, um pin maravilhoso como esse e muitos outros produtos aqui do nosso conclave, acessa o nosso site e você vai entrar na área de membros. Seguido, você vai para Portal do Irmão e abre a aba Shopping. Então você tem alfaias, você tem medalhas, você tem pins, você tem canecas, né? Como essa aqui do Café com Cultura. Você pode estar aí adquirindo e rapidinho chega na sua casa. Acessa aí que vale a pena. Meus irmãos, agora o Misael vai colocar para vocês aí o nosso patrocinador Master. Dá uma olhadinha, daqui a pouco a gente volta. Contamos ainda com o apoio da tudomentoria.com.br, que é uma empresa que trabalha desenvolvendo a sua consultoria de gestão, trabalha sendo facilitador de processos e ainda sendo a mentoria individual para lideranças. Claro, não esquecendo também do Instituto Flavigueiros, que move e transforma pessoas do chumbo ao ouro. Acesse aí, institutoflavigueiros.com.br. Uma novidade incrível é que a gente traz o nosso Café com Cultura do nosso querido, amado irmão César Dourado aqui para o Podclave. É isso aí. A todo final de programa agora a gente tem uma participação do César Dourado falando, dando dicas, orientações sobre o rito brasileiro e sobre maçonaria. Então não perca e a gente começa hoje. Assiste aí, César Dourado. No final deste Podclave, que tratou do tema, abordou o tema, né, práticas ritualísticas, e que estiveram presentes, né, participando deste Podclave, os irmãos Eduardo Viana e Alexandre Eduardo. O irmão Eduardo Viana, ele não é apenas o venerável mestre, não é somente o venerável mestre da loja Duque de Caxias, como também ele é membro do Superior Conselho de Cultura do Supremo Conclave do Brasil. O irmão Alexandre Eduardo, ele é venerável mestre da loja Barão de Mauá. Meus irmãos, nós aqui iremos tratar sobre, nesse fechamento desse Podclave, nos tratar de ritual. Falarmos sobre ritual, a sua importância, né? Não só na maçonaria, como no nosso dia a dia, né? O ritual, a influência que os rituais trazem para nós. Né? Lembrar que quando falamos de rituais, temos 2 tipos de rituais na maçonaria, né? Os rituais simbólicos e nós temos os rituais dos altos graus. Nesse caso aqui, eu estou representando os rituais do rito brasileiro. Bom, meus irmãos, quando vamos pegar o dicionário, o termo ritual, ele é descrito, né? Ele é como por Douglas Travassos, por exemplo, que vem do latim ritualis, que é o mesmo que cerimônia. Então, o ritual em maçonaria é o livro que contém as formas das cerimônias. Nosso Castellani, ele já diz que o ritual, como adjetivo, ele designa, né, o que é relativo a rito,
Por outro lado, como substantivo masculino, ele designa o livro que contém a ordem e a forma de determinada cerimônia, com as palavras que deve acompanhar. Vem a ser o cerimonial, que é o conjunto de regras a seguir. É o conjunto de regras a seguir. Em maçonaria, diz o Castellani, é o cerimonial de cada rito, o livro que contém a ordem e a forma das cerimônias. Então, meus irmãos, nós ao pegarmos o ritual, realmente aqui nós temos, no caso do rito brasileiro, nós temos uma série de cerimônias aqui, né? As cerimônias, ela começa lá, quando vai fazer a verificação, né? A verificação se o tempo está coberto externo, internamente. Isso nem deixa de ser uma cerimônia. Tem uma série de atos que acompanham, né? E aí vai sucessivamente, né? A cerimônia, né? da luz, da palavra, e assim vai. E cada cerimônia dessas, ela tem um porquê, ela tem um significado. E é isso tudo, então, e mais ainda, os nossos rituais não só contêm, vamos dizer, as cerimônias em si, tá? Mas no seu bojo também está o quê? A simbologia, né? Os símbolos, as simbologias dos graus, né? Principalmente nos nossos rituais simbólicos, tá? Através do quê? Nós, da maçonaria, utilizamos muito aqui no simbolismo, que é a tradição, aquelas ferramentas, né, dos nossos pedreiros medievais, né? A régua, sempre a lisa e a régua 24 polegadas, os quadros, o compasso, o nível, o prumo, e tudo isso com uma simbologia. Tá? E essa simbologia é extremamente importante, a associação dela com uma imagem, né, uma ferramenta, ela vai te trazer uma lembrança. E esta palavra vem, quando você vê um prumo, você pensa em quê? Você pensa em retidão. Quando você olha para o nível, você vê, né, os ramos no nível, de ramos iguais, né, de ramos iguais, você já lembra aqui de igualdade, né? Então você tem a junção dos quadros e compassos, a justiça e a retidão, na busca da equidade. Então isso tudo vai te trazendo o quê? Essa é a repetição, né, no nosso dia a dia, do nosso ritual, né, quando você abre as sessões e fecha as sessões, né, quando você faz no final aquele catecismo no final, né, de perguntas e respostas. Tá? Mas temos que lembrar o seguinte, não podemos ficar muito presos somente a esse formalismo. Tá? Lembra-se que, no grau simbólico, nós estamos também tratando do aperfeiçoamento moral, né? Do aperfeiçoamento moral, moral e ético também, né? Nós estamos também aperfeiçoando na questão da solidariedade, da fraternidade, que vivesse o quê? Supere o quê? Supere a materialidade. Mais ainda, eu sempre repito e vou cansar de repetir para os irmãos, e que se saia do senso comum, que se saia da caverna de Platão. E aí, meus irmãos, eu vou fechar aqui com o nosso irmão Eduardo perguntando a ele, e o rito brasileiro? O que mudou na sua vida? A gente pergunta, né? Você é maçom? Eu ouço responder que não. Mas a gente não é maçom. É o que você falou no começo. A gente é reconhecido como tal. Através de quê? Das nossas atitudes, das nossas palavras e o jeito que a gente anda, né? A nossa responsabilidade está exatamente aí. Quando a gente bota um símbolozinho no nosso carro, a gente sabe que as pessoas estão nos reconhecendo como maçons. Então a gente tem que andar direito. Quando a gente bota um anel, quando a gente bota um bottom, né? A gente está sendo reconhecido e, naquele momento, a nossa responsabilidade aumenta. Eu fico muito emocionado e muito feliz, porque eu nasci no rito brasileiro, amo de paixão o rito brasileiro, conheço todos os outros ritos, posso dizer isso para você, estudei muito todos os outros ritos, mas a gente fala de legado hoje, né? O meu legado maior, obviamente, que a maçonaria como um todo me deixou, é isso aqui, é estar com os irmãos, é estar podendo divulgar o rito, trabalhar pelo rito, e para tornar um pouco melhor a nossa sociedade, a nossa humanidade. Muito bom. Alexandre, e o rito brasileiro, o que fez na tua vida?
o rito brasileiro me assustou. Posso dizer assim, eu não nasci no rito brasileiro, eu nasci no meu outro rito, e estava, como a gente costuma dizer, adormecido, e através do olhar de um irmão, ele me ressuscitou, me trouxe para o rito brasileiro. E é onde eu pude ver quanto tempo que eu perdi estando tão distante. Então, e o rito brasileiro me proporcionou conhecer novas pessoas, conhecer uma nova maneira da prática dos rituais, que era uma maneira diferente do que eu tinha aprendido até então. Então eu também gostaria de agradecer, porque através do seu convite eu também ressuscitei a minha maçonaria dentro de mim. Todo mundo já conhece essa história de eu ter vindo de fora, de ter voltado para o Brasil, de não ter encontrado o abraço fraterno efetivo em outros corpos filosóficos, mas no rito brasileiro eu encontrei uma família. Então, obrigado a você por ter feito convite de conhecer o rito brasileiro. Queria agradecer o Eduardo, que me recebeu como 32 e de maneira muito fraterna a gente fez o reconhecimento do meu grau. Hoje a gente está aqui juntos, irmanados, como servidores no 33 e trabalhando pela maçonaria brasileira, desmistificando assuntos que são importantes, que as pessoas devem conhecer e conversar, discutir. E é isso, o Podclave é essa ferramenta que a gente traz para você que está assistindo do outro lado um melhor conhecimento e um conhecimento dirigido através de especialistas da maçonaria brasileira. Então, muito obrigado e daqui a pouco a gente volta.